Hello students, aqui é o professor Jackson Roger e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas matadoras que vão te ajudar a melhorar a sua compreensão na língua inglesa. Lembrando que para você melhorar a sua compreensão é preciso dedicação e seguir alguns passos bem interessantes que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Mas antes de entrar para o assunto, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal caso você não é inscrito, clicar em gostei para ajudar na divulgação, beleza? Então, vamos para o vídeo. O primeiro passo que você precisa fazer para melhorar a sua compreensão é entender como funciona todo o processo. Quando você ouve ou vê alguma informação por um determinado período de tempo, todas essas informações vão ficar armazenadas em sua mente. É como se fosse uma caixinha. Você vê uma coisa, você guarda. Você ouve alguma coisa, você guarda. E todas essas informações ficam na sua mente. E quando você ouve um barulho ou um som, qualquer coisa, o seu cérebro capta essa informação pela sua audição e começa então o processo de comparação. Ele vai buscar aquela informação, vai fazer um filtro, uma pesquisa por toda a sua memória para identificar alguma informação que tem uma semelhança com aquilo que ele ouviu. E depois, quando ele identifica essa informação, quando ele encontra essa informação perdida na sua mente, ele expõe o entendimento. Nesse exato momento, é o ato que você entende o que aquele som significa ou o que era aquela imagem. É quando você conhece de fato a que grupo aquela informação pertence. Então vamos para o exemplo. Eu vou colocar aqui um som, mas não vou falar o que é, mas automaticamente quando eu reproduzir o som, você vai saber o que significa. Por quê? Porque este som está no seu subconsciente. Então eu vou reproduzir aqui o som, então preste muita atenção e tenta identificar do que se trata. Valendo! Viu só? Eu não precisei falar para você que este som se trata de um carro ligando. Automaticamente, quando você ouviu, o seu cérebro captou a informação, processou, fez a pesquisa, buscou o padrão e falou para você que se trata de um carro ligando. Isso automaticamente em fração de segundo, muito rápido. E isso aconteceu porque essa informação já está armazenada na sua memória. Então, o fato de você não compreender o inglês falado, seja num filme, numa conversa, está relacionado diretamente à ausência de repetição dessas expressões ou palavras em sua mente a longo prazo. Quando você vê um amigo na rua, por exemplo, automaticamente você sabe quem é, você identifica, porque você viu aquele rosto o tempo todo. Agora, quando você vê um desconhecido simplesmente de relance, estava passando na rua, viu alguém passar, tal, você não vai lembrar dele com facilidade. Por quê? Porque aquilo não se repetiu por várias vezes. Ok, professor, então o meu problema de compreensão na língua inglesa está relacionado diretamente à falta de repetição de expressões e palavras na minha mente a longo prazo. Porém, como que eu faço para resolver isso? Então, anote as dicas. Assista filmes em inglês e séries com legendas em inglês e português. Sim, quando você faz isso por várias vezes, o seu cérebro vai identificar aqueles padrões e as expressões que são ditas nos filmes e nas séries e vai armazenar essa informação lá no seu subconsciente, na caixinha. Lembra da caixinha que eu falei? Vão ficar lá. E quando você ouvir aquela expressão de um nativo, ou seja num filme, ou numa conversa, etc., você vai automaticamente entender o significado. Porque assistir ou observando a legenda e a tradução te ajuda a assimilar todo o conteúdo. Ouvir podcast também é muito importante. Professor, o que é podcast? Podcast é basicamente uma sequência, né? Seria uma série de áudios em si que uma pessoa narra um acontecimento ou ensina alguma coisa, como se fosse um programa filmado em TV, porém é através de áudio, né? Podcast. Então, você vai ouvir aquele nativo retratar algum assunto. Vamos supor que um podcast fala da natureza. E em si, a pessoa que vai transmitir aquele podcast vai falar
sobre a mudança climática, vai falar sobre os cuidados da natureza, enfim, a importância dela para o ser humano e, claro, quando essa pessoa estiver falando aquele conteúdo, ela vai informar, passar alguma informação valiosa e normalmente esse podcast vai ter uma transcrição para você analisar a escrita. Caso você não entenda o significado, você pode procurar num dicionário para você conhecer as palavras. Então, ouvir podcast também ajuda muito. Assista palestras em inglês com legenda, vão te ajudar bastante a melhorar a sua compreensão. Mas lembre-se, todos os conteúdos que você for estudar para melhorar a sua compreensão devem ter áudios. Sim, se você quer entender o inglês falado ou filme, etc., você tem que estudar conteúdos que tenham áudios da pronúncia que você vai estudar. De nada adianta você pegar um livro todo em inglês e vai tentar fazer a leitura daquele livro sem áudio. Ele não vai te ajudar, por um lado, na compreensão. Por quê? Porque você não vai conhecer a pronúncia de algumas palavras. E com isso, essas palavras vão ficar despercebidas. Você só vai entender pelo contexto e algumas coisas ali, a pronúncia, a ligação das palavras, a forma como que os nativos narram e pronunciam, vão ficar ocultas. Por quê? Porque você está estudando sem áudio. E isso vai te ajudar, de certa forma, no inglês, porém, para a sua compreensão em si, não vai ser tão eficiente. Então, uma forma de você melhorar a sua compreensão através desses conteúdos é estudá-los com um áudio. Lembrando, para você ter eficiência no resultado, você tem que ter um conteúdo feito por nativos. Vamos supor que alguém está aprendendo inglês, cria um texto, ou faz um podcast, ou grava um vídeo e você vai tentar estudar pelo inglês daquela pessoa. Aquela pessoa não tem um conhecimento em expressões idiomáticas, em phrasal verbs, em gírias. Então é óbvio que aquele contexto virá com alguns erros. E isso não vai ser legal para o seu inglês, é óbvio. Então, consuma conteúdos de nativo, uma palestra, um filme, um podcast, etc. Todos esses elementos vão te ajudar a compreender mais o inglês. Mais uma dica interessante, não basta simplesmente consumir esse conteúdo. Você tem que anotar os conteúdos importantes, sim. Digamos que você está assistindo um filme ou uma série e o personagem falou um determinado vocabulário que você desconhece. Claro, num filme ou uma série terão vários vocabulários que você não vai entender. Porém, pelo contexto, você vai assimilando. Você assiste uma vez, assiste o outro episódio, aí volta, analise a legenda em inglês, volta, assiste com a legenda em português. E quando você faz isso por várias vezes, com um processo longo, você acaba mentalizando e entendendo as coisas. Nesse contexto, nesses filmes, etc., terão várias palavras que você não vai entender, porém, você vai fazer um filtro. Você vai anotar as palavras, seja num caderno, seja no Anki, etc., o aplicativo que você usa para memorizar, você vai armazenar essas palavras para você mentalizar por etapa, tá certo? Então, você tem que sim assistir um filme ou uma série em inglês, mas tentar extrair o máximo de conteúdo desses recursos para você enriquecer o seu vocabulário e memorizar ainda mais padrões e expressões no inglês, para quando você ouvir aquilo, ouvir essa expressão, você vai entender com facilidade, tá certo? Então, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não fez isso. Clica aqui abaixo do vídeo, vai me ajudar bastante. Caso você tenha um amigo ou uma amiga que está aprendendo inglês, está tendo dificuldade em compreender o inglês falado por nativos ou filmes e etc., recomenda, compartilhe esse vídeo com ele ou com ela, que eu tenho certeza que eles vão te agradecer, tá certo? Então, thank you so much. See you. Bye.